Aí, ok, tá gravando. Massa. É, então, a gente quer dar boas-vindas, né? Já teve enquanto a gente estava resolvendo aqui todas as questões. Gente, olha a família! Quando a gente estava ainda ajeitando as questões aqui de imagens e de tudo, já estava comentando, né, o que era, o que está acontecendo, por que desse grupo de estudos. Então, assim, a ideia inicial já era... Eu sou Maria Clara, trabalho pelo Teatro Universitário, então essa da UFMG, então essa é uma intenção que ela tem um caráter institucional, né, é um grupo de estudos que eu estou, inclusive, registrando ele hoje no sistema da UFMG, para que ele seja uma coisa oficializada dentro do teatro universitário. Tá? Dentro do teatro universitário, desde 2006, eu trabalho na área do corpo, então é uma escola de formação profissional de atores e que tem a disciplina de circo lá dentro. Né? E a partir daí a minha inserção do circo dentro do teatro, dentro da UFMG. A participação da Luana, ela se dá porque a Luana, eu tenho então, a gente no TU tem um esquema que ele é de monitoria, então o que é? São pessoas, a gente abre monitorias para pessoas da graduação que tenham, né, áreas afins e que vão fazer um trabalho dentro da sala de aula, de suporte mesmo, de monitoria. Né? Então, Paloma, que está aí também, Paloma Santos, foi minha bolsista, né? Como agora a Luana está sendo. Então, no encontro meu com Luana, é uma coisa muito interessante, porque a Luana, eu tive um contato com a Luana, que foi no dia da entrevista. E logo em seguida a gente começou, teve a questão da pandemia. Então, o nosso contato ele está se dando basicamente não, ele está se dando 100% virtualmente, e veio, foi muito interessante, porque assim, eu provoquei a Luana com várias perguntas em relação à pandemia, em relação a que corpos são esses, como que a gente trabalha, o que a gente transforma nisso. E aí, ela muito propositiva, a gente foi trocando ideias, falando, então vamos fazer o grupo de estudos, que o grupo de estudos ele era para começar em abril, presencialmente. E ele teria provavelmente uma abordagem menor, porque seriam com os meus bolsistas, né? O Thales está aqui, ele é um bolsista de pesquisa e não de ensino. A Luana ela é monitora de ensino, tá? Então tem diferença, pesquisa, ensino e extensão dentro da universidade. E aí, com essas provocações, aí Luana me encorajou a gente, então assim, vamos criar o grupo de estudos virtualmente. E acaba que ele teve, né, vamos descobrir, uma coisa boa da pandemia, né, um encontro com muito mais pessoas. E eu acho que essa possibilidade, realmente eu não tinha pensado antes, nessa possibilidade de abrir um grupo de estudos tão amplo. E o que eu estou percebendo é que está sendo super possível, né? Só de ver isso aqui hoje eu fico feliz, alegre, muito contente mesmo da gente poder ter as trocas, né? É igual eu falei inicialmente, gente, ser um espaço para mim, ele interessa que seja um espaço solto, leve, macio, democrático, que a gente possa falar, que eu possa não concordar com a sua opinião, que você não concorde com a minha, mas e aí são as nossas opiniões, né? E eu acho que é muito importante a gente ver que tem pessoas que estão interessadas no circo, e aí a partir daí que a gente fez essas proposições, tá? Então vou chamar agora a Luana para falar um pouquinho dela, e aí depois a gente passa para os convidados, tá? Que aí, no caso dos convidados, a Lu, o Inimar, o Juninho, o Pedrinho, a Roberta, o Afonso, tá? Eu tinha chamado também a Trupe Tralha, mas aí a gente teve um ruído de comunicação, e aí essa Lê é a Lê do Trupe Tralha? Cadê ela? Já foi embora? Foi, né? Não, tá aí. Você é do Trupe Tralha? E aí, gente, como todos nós aqui, né, temos o interesse pelo circo, pode ser também, inclusive, só os curiosos de circo, né? Então, depois cada um se apresenta e fala, olha, eu não sou dono de escola, mas eu estou trabalhando com a escola, eu sou aluna
e estou fazendo aulas assim, aulas assado. Então, o tema de hoje é a gente tentar falar. Eu vou passar para a Luana, tá? Mas só para depois abrir, falar de onde você veio, quem você é, se você trabalha com escola e como que você atualmente, diante desse quadro da pandemia, como que está acontecendo? Existem aulas virtuais, não existem? E aí a gente vai tentando fazer aqui um cronômetrozinho. Deixo à vontade para quem tiver que sair, né? Sair, mas a gente tenta até às 17 horas, tá bom? Podemos ser assim. Então eu passo para a Lu, Ana, para depois passar para os convidados. Tá? Convidados na ordem alfabética. Para não dar problema. Obrigada, Maria Clara. Boa tarde a todas e todos. Sejam todos bem-vindos. Eu estou muito feliz desse grupo estar acontecendo, vendo vocês nesses quadradinhos. Enfim, desejo muito afeto para esse encontro. Eu sou malabarista, eu pratico malabarismos desde os 13 anos de idade, eu estou com 18 agora, mentira, faço 35 essa semana. Eu estudei na Escola Nacional de Circo, fui de trupe de circo, já morei também em circo itinerante, comecei na ONG Circo de Todo Mundo, daqui de Belo Horizonte, atuei no Rio de Janeiro, em São Paulo também. Estudo dança contemporânea desde 2013 e estou terminando a minha licenciatura em dança na UFMG, e é através dessa licenciatura que eu inicio a minha monitoria no Teatro Universitário. Antes dessa monitoria, eu também atuei como professora de educação básica num curso profissionalizante de técnicas circenses aqui de Belo Horizonte. Eu ministrava as disciplinas de consciência corporal e malabarismos. Deixa eu ver o que mais. É isso, meu TCC, eu vou falar sobre o ensino de circo na educação básica. Falar sobre a interlocução da dança, dos elementos da dança, de técnicas contemporâneas de dança, no ensino das artes do circo, mas o meu recorte é falar sobre o circo dentro da educação, né? Como área de conhecimento e essa presença, ausência do circo na universidade. Então, esse grupo de estudos, para mim, ele me proporciona também pensar, construir, realizar esses caminhos, né? Essas pontes. É super importante, principalmente esses questionamentos, né? Foi o que a Maria Clara disse, ela me provocou e aí eu falei, tá, vamos conversar com mais pessoas para ver se a gente constrói mais, né? Esse diálogo, pensa junto, assim. E é isso. Acho que é isso. Cadê a Maria? Sumiu? Nossa, muita coisa ao mesmo tempo, celular, caderno, telefone. Então, vamos passar para o Afonso? Afonso, boa tarde, com você. Afonso? A internet de casa caiu. Ah. O meu tá pelo 4G, ele está pelo notebook dele, tenho certeza que ele tá sem. Fala para ele vir para o seu quarto. Falou, vem para o meu quarto, Afonso, falar. Ele deve voltar daqui a pouquinho. Será que então a gente passa para o próximo e aí a hora que o Afonso voltar ou a gente espera? O que vocês acham? Esperar, né? Como é que a gente faz uma coisa sem convidado? Não, talvez seja mais dinâmico passar e depois ele volta. E depois eu ia como falar vai ficar isso. gravado, talvez pode ser, porque como vai ficar gravado, depois ele tem acesso? Não sei, né? Com Porque, certeza. gente, isso também é uma coisa que eu acho muito importante, é a gente entender
as ferramentas, né? Para mim, isso aqui é igual produção, né? É assim, o negócio tem que acontecer, ele vai acontecer, der um erro, o que a gente faz para que o espetáculo aconteça? Então, para mim, essas ferramentas são assim, a gente vai, se vira e vamos tentar ver o que acontece. Eu, assim, não sei, será que... Já tá voltando. Tá O voltando? Aldrin já rein... Beleza. Tá. Pronto, Afonso, você... Minha caneta sumiu. Voltei. Então, volte. Afonso, então está com você a palavra agora. Então, vocês vão tentando ajudar com o tempo aí, tá, meninas? Vou apresentar primeiro. Primeiro, eu queria agradecer Luana e Maria Clara pelo convite de participar desse grupo de estudos. Cada vez mais eu tenho pensado que nós precisamos falar mais e pensar mais o circo para que a gente dê passos, né, que são talvez necessários para, quem sabe, um dia acontecer o que Luana almeja, né, que é o circo da universidade, de uma maneira mais consistente. Sabemos que ele já está em matérias, né, específicas, enfim. Então, agradecê-los. Tenho 43 anos, tenho uma vivência circense que vem de família, em descendência de europeus que vieram para o Brasil no início do século XX. Então, nasci no circo, viajei com o circo até os meus 26 anos. Vou pular bastante para não gastar muito tempo. E aí, aos meus 26 anos, o circo no Brasil já vinha enfrentando dificuldades que enfrenta hoje. E nós percebemos que o nosso núcleo familiar ele iria se desfazer, porque nossa família cresceu e já não dava para a gente se manter trabalhando em circo mais como vínhamos até então. E aí decidimos se fixar em Belo Horizonte e passar a atuar como grupo. Então, desde então, a gente veio fazendo apresentações em escolas, oficinas, trabalhando com projetos de lei de incentivo. Alguns anos conheço o Sula, então a gente vem batalhando junto pelo circo aqui no estado e no Brasil. Dentre esses projetos de lei de incentivo, participei de uma atividade que eu acho importante, que ela aconteceu em 3 edições aqui no estado, que foi a Olimpíada de Arte Circense. Faz um tempo que a gente não faz. Nessa andança também passei pelo Circo de Todo Mundo, né, Luana? Fiquei lá por 5 anos, inicialmente como professor e depois 1 ano mais ou menos como professor e os últimos anos como fazendo uma parte de coordenação. Continuei levando a vida até descobrir um programa da Prefeitura de Belo Horizonte. Era programa na época, programa de governo, né, de um governo que estava na prefeitura, que é o Arena da Cultura. Para quem não conhece, é uma escola pública de artes e cultura. Ela atua com 10 áreas artísticas: circo, dança, teatro, música, artes visuais, audiovisual, enfim, não vou lembrar todas aqui agora. E essa escola, ela visa, o seu principal objetivo é a garantia do direito ao acesso à formação artística e cultural. Então, desde 2011, eu estou lá, ajudei a criar o primeiro curso, a estruturar o primeiro curso como professor. Inicialmente, esse curso ele passou a ser coordenado pela coordenação de teatro, porque cada área dessa escola tem uma coordenação técnica, pedagógica. No caso do circo, como era uma área nova, essa escola já existe há mais de 20 anos e o circo passa a fazer parte dela só em 2011. Então, nesse momento de criação da área, a área passa a ser coordenada pelo então coordenador de teatro, que era o saudoso Marcos Vogel, que faleceu. Com a saída dele, o Valmir José, um homem do teatro aqui do Brasil, na verdade, foi coordenador da área de circo até 2019,
A área cresceu bastante, chegaram novos professores, proporcionalmente a área é uma das áreas que mais recebe inscrições. Esse ano nós recebemos uma média de 10 inscrições por vaga para as oficinas de circo. Então, com o crescimento, foram quase 1.000 inscrições da área. Com o crescimento da área, surgiu a necessidade de uma coordenação específica. E há uma coisa que acontece na escola, é de se tentar ao máximo que essas coordenações sejam pessoas que, além de uma experiência no campo da arte e da cultura fora, né, da escola, mas que também tenham uma experiência na escola. E aí, no caso, eu fui convidado para assumir a coordenação. Então, desde o início do ano, tenho coordenado a área de maneira remota. Tivemos poucas aulas e poucas reuniões presenciais. E aí estou desde 2019, aí finalzinho ali, já em dezembro, já assumi a área. Em 2020 estou aqui de casa fazendo esse trabalho tão importante para a cidade. Essa primeira parte, eu continuo falando alguma coisa sobre o tema ou paro? A gente tinha pensado em ir direto, mas eu acho que, não sei, eu acho que pode ser, né? Você já fala assim como que vocês estão trabalhando e aí a gente volta. O que vocês acham, gente? O Lu, Pedrinho, Inimar, Roberta, ou a gente faz só essa apresentação e depois volta? Porque a ideia era você fazer a sua apresentação e já fala, olha, nós estamos trabalhando dessa forma. Vão direto, já fala como você está trabalhando. Né? Eu acho que é importante, já fala como você está trabalhando. Tá bom, vou continuar. Maria Clara, então, eu conheço Maria Clara há alguns anos. Ô, Afonso, só um minutinho, Oi. só dar uma ideia aqui para o grupo, para ver se fica mais dinâmico. Não, desculpa estar interrompendo a sua fala. Talvez, Maria Clara, você estipular um tempo, né? Eu sei que você tinha colocado 10 minutos, né, lá no e-mail, mas como já são 20 para as 4, talvez você coordenar esse tempo aí para que cada um saiba qual tempo falar, que aí a gente já encaixa o que a gente tem para dizer dentro do tempo estipulado. É uma ideia. Seu microfone, Maria Clara. Afonso, eu estou marcando que tem 6 minutos. A gente pode manter os 10 minutos? Eu acho que 10 minutos para cada um, para a gente conseguir falar. E aí, então, Afonso, você tem 4 minutos para falar como é que vocês estão trabalhando. Depois a gente volta, porque várias pessoas estão trabalhando, né? Ou estão fazendo aula e tal, e o que a gente quer aqui é saber como é que está, né? Eu acho que fica bom assim, pode ser? Tá bom. 10 minutinhos. Então, tá, vou continuar aqui. Colocando o cronômetro. O mais breve possível. Então, gente, todos sabem da complexidade que é essa situação da pandemia. Eu estou dentro de uma escola pública, né? De uma capital que também enfrenta todas essas dificuldades. Então, a minha fala, ela é uma fala de planejamento. Não pode ser uma fala oficial da escola, porque é muito complexo, né, nesse momento, e não por mais que pareça simples, você não, particularmente, né, eu penso muito assim, você não pode simplesmente passar a oferecer um curso pela internet, um curso que era presencial, né? Então tem todo um planejamento e que ele não sai da cabeça de pessoas, pura e simplesmente. Ele sai da cabeça de pessoas inicialmente, há uma discussão sobre isso, e isso tem que ir para as instâncias depois que, de fato, vão validando os planejamentos. Então, nós estamos trabalhando, eu, na coordenação de circo, estou trabalhando, nesse momento, em planejamentos, e por isso que eu digo que não pode ser um posicionamento oficial da escola. Nós nos fizemos algumas perguntas ao iniciar um planejamento. Como aquilo que eu já falei inicialmente, a escola ela tem por princípio, a primeira coisa é a garantia do direito ao acesso à formação artística e cultural que todo cidadão belo-horizontino tem. Esse é um ponto que não pode ser tocado, né? Ele precisa ser mantido.
E, a partir disso, surgem perguntas, especificamente falando do nosso público. Todos terão acesso? Todo mundo tem internet banda larga em casa? Essa é uma primeira pergunta, para partir de qualquer proposição. Uma outra pergunta qualquer trabalho remoto ele pode ser considerado a continuidade de um curso presencial? É uma outra pergunta que nós nos fazemos. Que tipo de atividade oferecer? Atividade prática, práticas corporais, atividades teóricas, práticas técnicas do circo? Então, essas perguntas iniciais são as que estão norteando o planejamento da área de circo, para que a gente possa fazer uma proposta para a cidade que contemple esse período. E uma das coisas que a gente tem pensado em atender as pessoas, né? Não tem como você não atender as pessoas de uma escola. E aí a gente tomou algumas decisões. A primeira, de não fazer nenhum trabalho técnico. Ninguém vai ensinar nada de técnica circense. Primeiro, que a gente considera, quando vou falar a gente, muitas vezes, a gente considera que na estrutura que nós temos de curso, porque eu acho que qualquer prática também, a distância, ela precisa partir das metodologias de cada escola. Tudo bem, eu vou terminar. Ela precisa partir das metodologias de cada escola. E o Arena, ele privilegia o encontro, né? Ele parte do encontro e da experiência do encontro. Então, a gente nunca pensou em que nós proporíamos tutoriais. Não que os tutoriais não tenham o seu valor em uma formação, a gente sabe que tem. Mas eles não conversam com a metodologia do Arena, né? De fazer um vídeo, enviar para as pessoas como aprende a jogar 3 bolinhas. Não é uma prática da escola, então todo planejamento ele vai partir de um encontro que ele pode partir de um encontro que seja virtual, né? Uma roda virtual como nós fazemos aqui. Nunca uma coisa de um vídeo pronto para a pessoa fazer. A ideia é isso aqui que a gente está fazendo, né? Uma aula que as pessoas podem falar, a gente se vê, na tela, mas se vê. Então, a ideia inicial do planejamento, ela parte disso. E depois, se surgirem perguntas, eu posso falar como isso está caminhando. Muito obrigada, Afonso. A gente vai voltando, a gente vai conversando, né, gente? Então, agora em Nimar. Juninho. Oi, gente. Boa tarde. Prazer também estar aqui. Eu sou Inimar Santos Júnior, na época da Espaço, conhecido como Juninho. Atuo no circo. Eu tenho a formação primeiro de educação física, sou da turma da Maria Clara, nós formamos juntos pelo FMG. Eu também tive uma formação paralela de psicomotricista relacional. Outra formação que é dentro da capoeira e depois disso tudo entrou o circo. O circo começa lá nos festivais de inverno, tendo primeiro contato, né? Na prática, nos vídeos aí da década de 80. E depois de formado, eu resolvi começar a montar um espaço de trabalho onde eu e mais um sócio, trabalhávamos com atividades voltadas para acrobacia de solo, capoeira, né, ginástica olímpica, enfim. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram, né? Fazer um breve relato assim, só dessa linha de tempo, no tempo. 93 surgiu o Grupo Trampolim, do qual a Roberta Manato também fez parte, né? Do Grupo Trampolim surgiu o Espaço Escola de Circo, a fundação dela foi em 94, que perdurou por 15 anos, né? Eu estando lá por 15 anos, depois ela permaneceu mais uns anos, mas eu saí em 2009. E dentro desse período foi interessante que a gente criou o Festival Mundial de Circo, né, em Belo Horizonte, que veio a Festival Mundial de Circo junto com a Agentes, com a Jusce Breaker, Fernanda e tal, que acho que colocou Belo Horizonte dentro do cenário brasileiro em relação às atividades circenses. Não que não existisse circo antes, não é isso. Estou falando que antes sempre existiam os circos tradicionais, né, os circos
que rodavam pelo interior de Minas, que vinham em Belo Horizonte, já com dificuldades, né? O circo sempre teve aquela dificuldade, a gente via que os circos ficavam ali no Ex-Campo da América, onde hoje é o shopping Boulevard, né? Então a cidade foi crescendo e cada vez mais empurrando os circos para fora, né? Nunca havia um espaço que pudesse estar atendendo às demandas dos circos que tinham a possibilidade de aportar em Belo Horizonte, mas que realmente ficavam sempre fora. E com o Festival Mundial, né, a Espaço sempre sediou grandes apresentações, e as apresentações aconteciam na rua, com vários grupos de circos, né, da Europa e do Brasil também, né, porque acho que a gente tem que estar sempre valorizando o que é nosso, inclusive participação da Escola Nacional de Circo aqui, enfim. Então foi uma época muito proveitosa e de grande evolução, né? Eu acho que muitas coisas que aconteceram em Belo Horizonte se deram através da Espaço, né, em função de ser realmente ter uma proposta de buscar um espaço realmente para o circo em Belo Horizonte, né? Lembrando de novo, não que não houvesse espaço, mas eu acho que a gente escancarou um pouco mais com festas, com shows, com apresentações, com inserções na rua, e a gente pôde realmente dar uma contribuição muito grande para o movimento de circo em Belo Horizonte. De lá para cá, de 2009 para cá, eu, quando me desliguei da Espaço, eu entrei para a Escola Balão Vermelho, e lá na Espaço a gente tinha o curso de formação, tinha um projeto social, que era o projeto social da Espaço, o Circadania, e também tinha as aulas livres. Então, a gente acreditava muito no projeto da formação e no projeto social, que eram os dois motes que a gente tinha como carro-chefe. Assim. Porém, em função de muitas taxas que a gente tem que pagar, aluguel, enfim, a escola não conseguia nunca ter um retorno financeiro que fosse compatível com esse desenvolvimento. E a partir daí, então, mesmo com essa briga toda entre contas a pagar e uma formação a fazer, a gente conseguiu vários artistas, né, uma formação de vários artistas, inclusive vários estão aí trilhando o caminho solo, outros com grupos, enfim. Então, foi muito prazeroso esse tempo, né, da Espaço, porque rendeu muitos frutos. De lá para cá, então, de 2009, quando eu saio da Espaço, eu entro para a Escola Balão Vermelho, aqui em Belo Horizonte, que é uma escola que já tinha uma tradição de arte muito grande, né? E, a partir da minha entrada, o circo foi incorporado dentro do currículo da escola. Então, isso, para mim, foi muito marcante, porque eu já trabalhava em outras escolas em Belo Horizonte, né, no Gutierrez, aqui na Cidade de Jardim, onde o circo entrava, mas não dentro do currículo. Então, quando você entra para dentro de uma escola e o circo, como as outras artes, né, a dança, a música, o teatro, as artes plásticas e o circo, estão dentro do currículo, ou seja, é uma valorização muito grande para o artista e para o professor, né, no meu caso, para poder dar uma continuidade de tudo aquilo que eu havia aprendido aí nesses 15 anos de trajetória à frente da Espaço e com as minhas outras experiências. Porém, lá eu não conseguia trabalhar a questão da formação. O trabalho curricular, voltado para crianças a partir de 8 anos de idade até 15, né, é muito interessante, porque a gente vê que o circo ele tem toda essa carga da inclusão, né? O circo ele inclui todo mundo, né? É fantástico por isso. Não tem uma criança, seja ela com problemas motores, seja ela que tem alguma dificuldade, eu tenho lá alguns com Alzheimer, desculpa, gente, autistas, Asperger, Downs. Então, assim, a inclusão é fantástica porque todos se encontram no circo, né? Porque acho que o circo dá essa possibilidade da pessoa se encontrar dentro do que ela dá conta de fazer, né?
E, obviamente, com todo o suporte pedagógico, né, da minha formação, a escola abraça muito as atividades artísticas, então isso facilita muito, né? Fora isso, fora o horário da escola, que é um horário curricular, como eu já citei, eu trabalho também com outro projeto, que é o Corpo em Movimento. O Corpo em Movimento é uma escola de atividades artísticas e esportivas fora do horário curricular, ou seja, aula terminando meio-dia, eu tenho atividade de meio-dia a 1h, terminando às 17h30, tem atividade de 18 até às 20h30, e aí eu pude voltar também inserir um pouco da formação, não a formação como na Escola Nacional, como a Espaço propunha várias outras escolas, né? São Paulo, todas as outras que trabalham com formação, né? Mas um processo buscando que o aluno que se ingressasse nesse horário, ele tivesse a possibilidade de entender a perspectiva de uma montagem de espetáculo, as questões cênicas, as questões da música, da estética, da arte em si, né? Então, a gente busca dar todo esse suporte para que o aluno, dentro desse processo, ele consiga enxergar um todo e não só a parte técnica, né? Ou seja, da acrobacia de solo, do aéreo, do malabares, do equilíbrio, assim, essa concepção maior que o círculo proporciona, né? Esse fazer artístico muito mais amplo. E de 2009 para cá, então, eu venho à frente desse projeto, inclusive tem 2 professores meus que estão aí participando hoje também aqui nesse encontro, que é o Lucas Deotti e a Marina. Então, para mim, é um enorme prazer, né? É uma satisfação poder, hoje em dia, estar formando profissionais que possam estar levando, né, essa formação à frente. Hoje, todos os 2 já trabalham com turmas, já tem turmas, né, que eles desenvolvem o trabalho junto comigo. A gente criou uma equipe de 6 professores. Eu acho importante colocar isso, porque é o tempo todo a gente tendo diálogo, sentando para planejar, buscando conhecer novos trabalhos. No ano passado, nós estivemos, lá com o Bortoleto na Unicamp, né? Ano passado ou retrasado, agora estou na dúvida, e acho que foi retrasado, né? E foi um trabalho enriquecedor, ou seja, a gente tem que estar sempre buscando novos encontros, né? E agradecer mais uma vez a Maria Clara por ter proporcionado esse encontro aqui hoje, que eu acho que vai render muitos frutos para a gente poder não só conhecer as pessoas que estão trabalhando com o circo na nossa cidade, que infelizmente eu também me coloco dentro desse, infelizmente, nós muitas vezes nos preocupamos com o nosso espaço e acabamos não tendo tempo para fazer trocas, né? Eu acho que aqui é um espaço que vai poder permitir e permear essas trocas entre as escolas, entre os artistas, entre as pessoas, né? Tem o Rafael também, que está nos acompanhando lá de São Paulo, o Rafa Rocha, né? E também foi um dos alunos da Espaço, o Pedro Sartori, que também passou pelo Espaço, hoje montou sua escola. Então, isso para mim hoje é uma satisfação imensa ver os frutos que esse trabalho nos proporciona, né? E com certeza vai perpetuar por muito tempo, porque é uma turma jovem chegando que pode estar renovando esse trabalho. Então, eu acho que é importante a gente estar atento assim, a essas novas linguagens que surgem, sempre estar valorizando o que veio antes, né? Os circos tradicionais, os circos que estão aí rodando. Inclusive, nessa época, eu vi uma entrevista do Circo Espacial, esqueci aqui o nome vocês me lembram aí. Marlene Jardim. Oi? Marlene Jardim. Desculpa, Marlene Jardim, exatamente. Ela falando justamente dessa questão que o governo, né, infelizmente a gente tem uma pessoa lá à frente da secretaria que não faz nada, e desse desamparo, né, em relação aos artistas em geral e aos circos especificamente, né, onde cada um tem que estar
Tá. Deixa eu te interromper só um pouquinho, porque é o seguinte, eu estou aqui com plaquinhas, eu não sei se vocês estão vendo, eu estou pondo aqui 1, 2, 3, já passou já passou o tempo, tá? Então, assim, eu não sei como que a gente vai fazer a dinâmica, se o que é que a gente faz na dinâmica para que a pessoa perceba que o tempo já passou. E aí, depois voltar para a gente fazer a questão de dizer como está sendo hoje, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr uma plaquinha de 5, eu vou mostrar o 5, só que ele está invertido, né? Que aí 5 é assim, de repente você já está na metade do seu tempo para falar do seu percurso, e se você tiver mais a metade do tempo para falar de como está agora, tá? Aí isso é só para você saber, está na metade do tempo e eu tenho mais. Então, depois a gente volta para você, Julinho, para você falar como que está sendo agora. Aí eu queria pedir para o Leandro, para o Gabriel e para a Paula e para a Sula para desligarem o microfone, se for possível, tá? E aí depois, na hora de fala, a gente volta, porque o microfone de vocês está aberto. Então, agora... Maria Clara. Eu. Maria Clara, só um minutinho. Você, como anfitriã, você consegue desativar o microfone de todo mundo. Mas e a pessoa que vai falar? Aí ela tem que... Ela ativa. Ela ativa na hora que ela for falar, entendeu? Entendi. Eu vou achar isso. Mas é bom reforçar isso. O meu fone, se eu abaixo, ele vai emitir áudio. Se eu levar... Deixa eu ver aqui. Bom, no momento, eu acho que eu não consigo fazer isso, não. É importante reforçar, né? Que manter o microfone desativado, mas você consegue desativar também, tá bom? Tá, depois, a hora que eu tiver mais fera... acho que eu consigo. Multisol, é isso? É isso? Yes. Consegui. Então, agora nós vamos passar para a Lu. Aí eu vou fazer nas 5, a hora que eu mostrar 5 é que chegou na metade. E aí, se você quiser continuar a apresentação e falar como que você está agora, e aí eu vou aqui, 2, 1. Depois a gente volta, tá, gente? É só para... Tá bom, tá ótima essa dinâmica. Olá a todos, eu sou a Lu Menin. Graças a Deus sou aí dessa terra mineira, nascida e criada. O Juninho acho que esqueceu de mim, mas eu também fui do trampolim e também fui da Espaço, tá? Faço questão. Bom, em 96, eu conheci... os cabelos brancos, eu sei. Em 95... em 96, eu estava voltando de Londres, inclusive com a minha companheira muito forte da época, Roberta Manata. Eu já fazia dança, teatro e buscando sempre fortalecer a arte mesmo, né? Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Fiquei sabendo da Espaço, fui fazer uma aula lá de dança para ator, porque eu estava numa busca muito forte do teatro físico, já tendo feito dança, enfim. Na Espaço eu comecei essa aula de dança para ator, conheci o Espaço, super me reconheci ali, porque ali tinha dança, tinha teatro, capoeira, várias coisas que me interessavam na minha formação na época. E logo no ano que vem, em 97, começou o curso profissionalizante. E eu tenho isso assim no meu coração muito forte, que eu era uma bolsista da Espaço. Graças à Espaço eu tive uma formação e junto com a minha formação eu também dava aula. Então, assim, eu pagava meu curso dando aula, o que me deu, hoje em dia, exatamente as duas coisas que eu faço até hoje, já há 23 anos, que é dar aula e viver como artista, né? Então, também na Espaço a gente tinha o trampolim, eu também entrei para o trampolim, foi tudo muito rápido. Em 97 eu comecei o curso, em 99 a gente criou um espetáculo Hora Pro Circos com trampolim muito significativo, e com esse espetáculo a gente veio para São Paulo
para o primeiro festival de circo, circunferência, da galera que eu trabalho até hoje aqui, a Érica Stoppel, Domingos Montanher, Fernando Sampaio, Rodrigo Mateus, toda essa nata paulistana. E eles assistiram Hora Pro Circos, aí a gente conheceu esses paulistas, voltei para Belo Horizonte, ainda fui do Trampolim mais um ano. Em 2000 eu saí do Trampolim, querendo alçar voos mesmo, já queria sair um pouco de Belo Horizonte, já queria pegar um pouco de outros ares, terminei a Espaço, né? Os 3 anos. E Érica Stoppel e Mônica Ala são 2 cirqueiraças aerialistas aqui de São Paulo, foram dar uma oficina na Espaço de aéreos, e eu comentei do meu sonho de voar mais alto, de aprender a balançar, né? De ter condição de treinar num lugar mais alto e mais amplo, e a Érica me convidou para São Paulo. Então, em 99, foi a primeira vez que eu vim para São Paulo aprender trapézio em balanço. Fiquei na casa da Érica, construí meu aparelho, ainda voltei para Belo Horizonte, e aí elas me convidaram para criar um espetáculo mesmo. Aí teve 2001, teve o primeiro festival de circo, né? Das meninas, que o Juninho até comentou, da Fê e da Ju. Eu trabalhei na produção desse festival e também fiz um número com o Maurício Leonard e com aquela baiana Delícia Luiza, né? E nesse festival, o Linhas Aéreas foi para Belo Horizonte e me convidou para uma criação mesmo, para um espetáculo com linhas aéreas, mulheres de dança e circo. E aí eu fiz minha mala mesmo e vim para São Paulo. Então eu estou em São Paulo desde 2001. Aí depois do Linhas Aéreas eu fui um tempo para a Europa, trabalhei, fiquei com Pierrot Bidon, morando em trailer na França 3 meses. Foi mais uma imersão, também vi um pouco do circo europeu, mais para onde eu podia alçar voos, né? E comecei a treinar corda marinha em balanço, lá em Marseille, com um professor que era do Circo da Madrugada, né? Uma técnica que super... Eu cavucava, imagina, na época não tinha absolutamente nada de vídeo. Eu vi o Fábio Doria fazendo na Escola Nacional e falei, gente, é isso, não é trapézio em balanço que eu quero, é isso, não tem barra, é um aparelho louco. E fui atrás da corda marinha, o Rogério, inclusive, fiz um intercâmbio com ele. Dei para ele uma corda lisa, ele me deu uma corda que eu punha corda, giro, mosquetão, giro. Fiz todo. Quando o francês olhou aquilo, ele falou, pelo amor, que vontade mesmo de aprender, porque vamos começar de novo. Então, essa ida com o Pierrot me deu mais um foco também no profissionalismo, né? E um foco mesmo do que eu queria. Fiquei muitos anos com esse número. E eu sou de escola né, saí de uma escola de circo, mas eu fui para um número muito tradicional. Então eu sempre fiz essa mistura do tradicional com o contemporâneo. Eu acho que, enfim, tem, né, o diálogo para horas circo contemporâneo e circo velho, circo novo. Ok, Má, viu seu 5. Mas, enfim, sou de escola de circo. Eu acho que as pessoas de escola de circo, a grande diferença é essa. Eu não nasci, eu escolhi. E às vezes quem nasceu escolheu não estar, né? Então, assim, eu acho que a grande básica diferença é que eu não nasci no circo, escolhi fazer circo. E, inclusive, o ano passado eu tive uma informação muito importante, que eu descobri uma linhagem de circo. Inclusive, veio a ser o nome da minha companhia, que é Barnabô. Eu tenho uma tataravó que era de circo. E tem no livro da família e tudo. Foi uma grande conexão da vida, que eu posso falar também em outro momento. Mas eu descobri a Anne-Marie Barnabô, a minha tataravó de circo mesmo. Ela era equilibrista de bola e de corda. Então, aí eu falei, bom, entendi tudo agora, né? Bom, aí aqui em São Paulo, é tanta história, gente, eu tô velha já, putz grilo. Com tudo isso, aqui em São Paulo, quando eu voltei lá do Pierrot Bidon, eu conheci meu marido, Pablo Nordi, que estamos juntos até hoje, argentino, numa convenção de circo. Nessa época, tinha a Central do Circo aqui em São Paulo, um movimento muito forte, muito grande, um galpão onde todos os artistas
de escolas, e né, poucos tradicionais tinham na Central do Circo, era bem um movimento nosso das escolas e dos artistas contemporâneos. Era um espaço muito maravilhoso, a gente se associava e treinávamos ali. Dali, com o nosso encontro, Nié, Maíra, Fê, Mingos, eu e o Pablo, a Bebel, enfim, toda a galera que é hoje em dia, a gente criou o Circo Zane, né? Temos 15 anos de Circo Zane, que é o primeiro, sei lá se o primeiro, mas um dos pioneiros no Brasil de sermos de escolas de circo, mas termos uma lona. A gente foi bem louco, todo mundo falou que vocês estão malucos, 9 sócios, estamos juntos há 15 anos. Então, já pegando a segunda metade aí, correndo atrás do tempo, nesse momento, a gente está fazendo uma campanha emergencial do Circo Zane, porque o ano passado completamos 15 anos e realizamos um sonho de ter uma sede fixa. A gente entrou com a cara e com a coragem e alugamos um terreno para ter uma sede fixa. A inauguração foi maravilhosa, deu muito certo, a gente fez bilheteria. Com a bilheteria a gente estava pagando o aluguel, voltando a fazer uma coisa muito corajosa nos dias de hoje, que é contar com a bilheteria. E fizemos a inauguração em dezembro, foi muito legal, pagamos aquele mês com a bilheteria e começamos uma série de reformas. Começou a chover muito, a gente viu aonde dava problema, quem tem lona sabe que sempre tem um problema de escoamento da água, enfim, vários problemas estruturais. Fizemos toda essa reforma. Quando a gente ia estrear mesmo, dia 27 de março, dia 16 começou o isolamento. Então, começou uma série de cancelamentos dos nossos espetáculos que pagariam um aluguel. E também começaria uma escola de artes e ofícios, que começou em janeiro, com cursos de formação mesmo. Primeira vez que o Zane também ia oficialmente ter uma escola. A gente sempre deu aula muito esporadicamente, workshops, as meninas mais que os meninos, enfim. Ia tudo isso começar e veio a pandemia. Então, com tudo isso, a gente criou essa campanha emergencial através de uma plataforma de financiamento coletivo, que é o Simpla. E já estamos na última semana, a gente já conseguiu um pouco mais de 60% da meta e criamos muitos produtos, muitas hashtags com temáticas, Zane História, Zane Memória, Zane em Casa e Domingos no Zane, que era o nosso querido saudoso finado Domingos Montanher. Todo domingo era conteúdo dele. Se vocês puderem acessar @circozane, o material está bem lindo. São 15 anos dessa história e com isso a gente está tentando pelo menos manter o espaço para quando voltar pouco a pouco a gente ver o que a gente consegue. Estamos fazendo muita coisa em casa, nossa família, né? Temos uma trupe aqui, eu, Pablo, Guido e Gael. Também tentando entrar nesse mundo online, né? Me inscrevi em plataformas de emergência, já estou em contato com algumas para futuramente fazer lives mesmo. A gente estava circulando muito no momento da pandemia, então o que a gente quer nesse momento é continuar fazendo os espetáculos, né? Das nossas companhias pequenas. O Zane é o grande coletivo composto de companhias pequenas. E estreiei um solo ano passado que está aqui no meu quintal, ele coube. Ele é uma estrutura autoportante e estava no meio de um PROAC circulação com esse solo. Estou tentando que as 3 últimas sejam 3 lives. Vou informá-los. Gostaria muito que vocês assistissem. Isso, a Secretaria Estadual e Municipal de Cultura de São Paulo estão fazendo seus movimentos. Acabou ou falta 1 minuto? Acabou. 60, 59, 58. Bom, é isso, pessoal, basicamente. Tentando ser rápida. Muito obrigada, Lu. Agora a gente vai para o Pedrinho. E aí, gente, beleza? Massa ver uma galera das antigas, assim, né? Dá até vontade de ficar conversando só com... Mas bom. Bom, eu comecei a fazer circo igual a Lu, eu sou de escola.
Comecei a Socorro! É o meu? É a minha internet? Atenção, pessoal.